With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto com vocês aqui que é extremamente importante, porém muitas vezes negligenciado durante a prática. Sempre que a gente pensar em utilizar pesos livres, né, barras, anilhas, peso corporal, enfim, quando a gente fizer uso dos pesos livres, a gente deve sempre lembrar da força da gravidade. A força da gravidade ela sempre terá o mesmo vetor, que é um vetor vertical. Ou seja, se o vetor da força da gravidade sempre será vertical, ele sempre será um vetor único, o que a gente deve fazer durante a prática, durante a execução do exercício, é ajustar o nosso corpo de acordo com o objetivo do exercício. Então, por exemplo, uma mudança às vezes de posicionamento do corpo, se você posiciona o seu corpo de forma errada, você às vezes pode modificar a ação muscular do que você estava pretendendo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da remada curvada com a barra, né, muitas vezes a pessoa, ao invés de ficar o mais paralelo possível ao solo, que aí você teria uma maior ação da força da gravidade, muitas vezes a pessoa ela acaba ficando um pouco mais ereta. Ela até faz a flexão do tronco, ela fica um pouco mais inclinada, mas ela não fica totalmente paralela ao solo. Dessa forma, se a gente pensar que a força da gravidade está agindo sempre de uma forma vertical, né, o vetor da força da gravidade sempre vai ser vertical, às vezes você está deixando de ativar, por exemplo, o romboide, né, o latíssimo do dorso, para às vezes ativar o trapézio superior. Porque quanto mais em pé você tiver, você vai mudar também essa ativação muscular. Então, parece que é uma besteira, mas é um detalhe extremamente importante quando a gente pensa em ativação muscular ou recrutamento, né, de determinado músculo. Um exemplo muito claro que eu vejo na prática é essa remada curvada ela ser realizada de forma errada, né? A pessoa às vezes ela não fica ereta, mas ela fica com uma inclinação que às vezes é pouco suficiente, porque, relembrando, o vetor da força da gravidade, ele sempre vai ser esse vetor aqui vertical. Então você tem que ajustar o seu corpo para que você tenha uma maior ação dessa força sobre o seu corpo, tá? E dessa forma recrutar o músculo adequado. Outro exemplo aqui em relação à flexão de braço, né? Essa forma paralela na qual a gente realiza a flexão, teoricamente é a forma mais difícil, né, que você vai ter ali uma maior ação da força da gravidade também. Então o seu corpo vai estar paralelo ao solo e ao ponto ali, ou a forma de execução que é mais difícil. Então, por exemplo, se você tem um aluno que é iniciante, né, uma das formas de facilitar o exercício da flexão de braço para ele, por exemplo, fazer uma progressão, é fazer a flexão de forma inclinada. Então ele vai iniciar essa flexão, né, com o tronco um pouco mais inclinado, e aí você vai ter uma menor ação da força da gravidade. Isso vai favorecer também para que ele realize o exercício, por exemplo, né? E aí, com a adaptação dele, você vai colocando ele cada vez mais paralelo ao solo. Então, uma dica, por exemplo, para quem não consegue realizar a flexão de braço, né, nessa posição, é começar mais inclinado e ao longo do tempo você modificando essa posição e colocando o corpo de uma forma mais paralela. Dessa forma, você vai progredindo e aumentando a dificuldade desse exercício. Tá? Então, só para a gente reforçar, sempre que fizer uso de peso livre, tá? Barras, anilhas, peso corporal, halteres, sempre que fizer uso de peso livre, tem que ajustar o seu peso de acordo com a força da gravidade, tá? Para você recrutar ao máximo o músculo que você quer que tenha ação nesse exercício. Então, o posicionamento do corpo, né, durante a execução com peso livre é extremamente importante, porém, o que eu vejo muitas vezes negligenciado na prática.